Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Felipe Melo analisa a eliminação do Flamengo na Copa de Clubes, não entendeu o início do jogo, e disse que já viveu situação parecida quando jogava pelo Palmeiras e que na ocasião o Abel se mostrou mestre neste tipo de situação. A eliminação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes foi o principal tema de debate do futebol nas últimas horas. Neste domingo, o time de Felipe Luiz perdeu para o Bayern de Munique por 4-2 e deu adeus ao torneio, que está sendo disputado nos Estados Unidos. Presente no Hard Rock Stadium, em Miami, o comentarista Felipe Melo não aprovou a proposta de jogo da equipe rubro-negra. O Flamengo não entendeu o início do jogo. O Bayern estava pressionando muito alto, a linha de defesa estava no meio de campo, opinou. Temos que entender que o Flamengo errou. Lembro alguns anos atrás que o Felipe Luiz ainda era jogador, o Flamengo jogou contra um time à final do Campeonato Carioca, um time que fazia mais pressão no Brasil, o Fluminense daquela época. Perdeu por 4 gols de diferença também porque não entendeu o jogo. O Flamengo tinha a missão de fazer a leitura de dentro do campo, não tem como fugir. Sou um cara que me amarro em elogiar, como falei, o torcedor tem que sair feliz porque o time, em muitos momentos, jogou de igual para igual. Mas falar que o Flamengo errou porque o Bayern pressionou. Errou porque não fez a leitura de jogo correta que tinha que ser feito naquele momento. Mas Felipe não parou por aí. Ele aproveitou o momento para fazer uma comparação direta com uma experiência vivida por ele quando ainda defendia o Palmeiras. Em uma situação parecida na Libertadores contra o River, Felipe disse que o time alviverde sentiu o impacto do jogo com pressão alta logo nos primeiros minutos. Mas que naquele dia, Abel Ferreira foi decisivo. Segundo o volante, Abel entendeu rapidamente o cenário e fez ajustes ainda na primeira metade da etapa inicial. O treinador português teria chamado a atenção de todos, mudou o posicionamento do meio-campo e reforçou o setor defensivo para conter os avanços adversários. Felipe Melo descreveu Abel como um mestre em situações assim, alguém que sabe ler o jogo com precisão e tem coragem para mudar o rumo da história antes que seja tarde. Próxima notícia. Palmeiras ganha folga após classificação no Mundial e muda de base nos Estados Unidos. Time paulista não sairá mais da maior cidade da Pensilvânia até o confronto com o Chelsea. E tem mais, após a eliminação do Flamengo tem jornalista clubista afirmando que o Palmeiras teve sorte no Mundial. Depois de passar mais de 15 dias em Greensboro, na Carolina do Norte, o Palmeiras se instalou em outra base nos Estados Unidos, a Filadélfia, cidade em que está desde a última sexta-feira 27, e que recebeu o duelo contra o Botafogo, garantido nas quartas de final do Mundial de Clubes depois de despachar o conjunto carioca. O time paulista não sairá mais da maior cidade da Pensilvânia até o confronto com o Chelsea pelas quartas de final, marcado para a próxima sexta-feira. Portanto, serão 7 dias seguidos na Filadélfia. Ainda não está definido qual centro de treinamento na cidade o clube poderá usar. Uma opção é o CT do Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. A instalação foi utilizada pelo Botafogo nos últimos dias e fica próxima ao Lincoln Financial Field, estádio que foi palco das oitavas de final e também será das quartas. Os palmeirenses terão 4 dias de preparação para o jogo. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira folga neste domingo e retoma as atividades na segunda-feira. Os jogadores estão hospedados na região central da Filadélfia. Como em Greensboro, o hotel foi adaptado para receber elenco, comissão técnica, dirigentes e funcionários. Há salas específicas para o trabalho da análise de desempenho, comissão técnica, gerência de futebol profissional e do núcleo de saúde e performance. E como não poderia faltar, jornalista afirma que Palmeiras teve sorte no Mundial. Para Rodrigo Viga, o Verdão ainda não derrotou equipes europeias e vem contando com o acaso na competição. Apesar da boa campanha no Mundial de Clubes, o Flamengo não foi páreo para o Bayern de Munique. A equipe carioca foi derrotada pelos alemães por 4-2 e disse adeus nas oitavas de final da competição. Com isso, dos 3 brasileiros que entraram em campo até agora nas oitavas do Mundial, apenas o Palmeiras continua no torneio. Além da dupla já citada, o Botafogo também já entrou em campo pela fase e acabou eliminado pelo time paulista. Resta apenas o Fluminense, que encara a Inter de Milão nesta segunda-feira 30.
No programa Canelada da Jovem Pan Esportes deste domingo, em tom provocativo pela rivalidade amigável com Piperno, o jornalista Rodrigo Viga, que é assumidamente flamenguista, afirmou que o Palmeiras teve sorte até o momento no Mundial de Clubes, está nas quartas de final e não ganhou de um europeu até agora. Vai jogar bingo para ter sorte, porque o Palmeiras teve sorte. Agora quero ver você nos comentários. Foi sorte ou trabalho duro? E mais, qual deve ser a estratégia de Abel para surpreender o Chelsea? Deixa a tua opinião, compartilha esse vídeo com outros palmeirenses e já se inscreve, porque se o Palmeiras seguir avançando, a gente vai estar aqui passo a passo, contando tudo com você. Verdão nas quartas e a jornada continua. Próxima notícia. O maior ídolo da história do Flamengo falou. E quando Zico fala, o Brasil escuta. Após a eliminação precoce do Flamengo no Mundial de Clubes, o Galinho de Quintino não escondeu sua frustração. Mas desta vez ele foi além da crítica. Em um pronunciamento que rapidamente viralizou nas redes sociais, Zico apontou o que faltou ao Flamengo e citou com todas as letras o Palmeiras como exemplo. Para ele, o rubro-negro deveria ter entrado em campo como um time grande, com postura de campeão, exatamente como o Palmeiras fez. A declaração pegou até os torcedores flamenguistas de surpresa e caiu como uma bomba nos bastidores da Gávea. Justamente no momento em que o clube tenta entender o que deu errado mais uma vez em um torneio que virou pesadelo nos últimos anos. Zico não poupou palavras. Disse que o Flamengo se apequenou no Mundial, que entrou com excesso de confiança, pouca humildade, acreditando que o nome por si só venceria. Ele falou da falta de concentração do time que tomou 3 gols bobos. Segundo ele, o elenco atual não tem compreendido a grandeza de representar o Flamengo numa competição mundial. E aí veio o elogio direto ao rival brasileiro. O Palmeiras foi lá, respeitou o adversário, jogou com seriedade, com aplicação tática e mentalidade de vencedor. Jogou como time grande. É isso que o Flamengo precisa voltar a fazer. A fala repercutiu como um verdadeiro tapa na cara, tanto para os jogadores quanto para a diretoria. Zico, que raramente compara o Flamengo a outros clubes brasileiros, deixou claro que a diferença de postura fez toda a diferença no torneio. Para os torcedores do Palmeiras, a declaração soou quase como uma consagração. Afinal, ser elogiado por Zico, um símbolo de excelência e profissionalismo no futebol brasileiro, é algo raro. E o mais importante, foi um reconhecimento do que esse elenco palmeirense tem feito não só nesse Mundial, mas nos últimos anos. O time comandado por Abel Ferreira vem se especializando em jogar decisões com frieza, estratégia e, acima de tudo, com coragem. Algo que, segundo Zico, faltou completamente ao Flamengo. E o que mais chama a atenção é que essa crítica não partiu de um torcedor comum ou de um comentarista qualquer. Ela veio de alguém que carregou o manto rubro-negro com honra e que conhece como poucos o peso de vestir aquela camisa. Zico também mandou um recado direto para a diretoria do Flamengo. Disse que o clube precisa parar de viver do passado recente, daqueles títulos de 2019, e olhar para o presente com mais autocrítica. Ele afirmou que o futebol evoluiu e que o Palmeiras tem mostrado isso com clareza. Citou a forma como o clube paulista estruturou seu elenco, valorizou a base, contratou com critério e deu respaldo total ao seu treinador. É assim que se constrói um time de verdade, declarou Zico, com ar de quem já cansou de ver o Flamengo patinando em erros repetidos. A crítica tem um peso ainda maior por vir de alguém que sempre defendeu o clube e que raramente se expõe com tanta firmeza contra seus próprios dirigentes. Enquanto isso, o Palmeiras segue vivo no Mundial, mostrando justamente tudo aquilo que Zico cobrou do Flamengo. Postura de time grande, respeito aos adversários e mentalidade vencedora. É impossível não perceber o contraste. De um lado, um time que já entrou em campo desconcentrado contra um gigante europeu. Do outro, um grupo que encara cada jogo como uma batalha. E é exatamente por isso que o Palmeiras é visto como o time brasileiro mais forte da competição. Zico, com sua experiência e sabedoria, apenas verbalizou o que muita gente já vinha sentindo. Que o Palmeiras hoje representa com mais fidelidade aquilo que o Flamengo um dia foi. E talvez seja isso que mais doa para a nação rubro-negra. Ver um rival sendo exaltado como exemplo enquanto seu próprio time é cobrado por um dos maiores ídolos da sua história. No fim das contas, o recado de Zico tem um destinatário claro. O Flamengo precisa acordar. Precisa rever seus conceitos e entender que camisa pesada só não vence mais ninguém. Enquanto continuar achando que o nome basta, vai seguir colecionando decepções em torneios internacionais. Já o Palmeiras, que foi alvo de tanto deboche de jornalistas clubistas, dá agora uma aula de como se portar em competições globais.
Se o futebol brasileiro quiser voltar a conquistar o mundo, talvez o caminho esteja em seguir o exemplo que o próprio Zico apontou. Porque quando um ídolo eterno reconhece o mérito do rival, é sinal de que algo muito maior está acontecendo. E nesse momento, o futebol do Brasil assiste a uma troca silenciosa de protagonismo, que talvez já não seja tão silenciosa assim. E você, torcedor, o que achou dessa declaração do Zico? Concorda que o Palmeiras foi mais time grande que o Flamengo no Mundial? Acha que a fala do Galinho pode provocar uma mudança de mentalidade no Flamengo? Ou acredita que esse reconhecimento é só mais um sinal de que o Verdão vive hoje seu auge histórico? Comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu o vídeo e compartilha com aquele seu amigo flamenguista que precisa ouvir essa. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o futebol brasileiro e o Mundial. Até o próximo vídeo!